UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Investir em práticas agrícolas sustentáveis, como a diversificação de cultivos e a agricultura orgânica, não apenas facilita o acesso de alimentos nutritivos para todos, em especial para aqueles que mais precisam, mas também minimiza o impacto ambiental. E junto à proposta de mais segurança alimentar, surgem oportunidades para trocas e vivências sociais, facilitando a disseminação do conhecimento científico e fomentando uma cultura de economia responsável. No episódio de hoje, contamos com a presença de mais um dos palestrantes do evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para o desenvolvimento fluminense, marcado para o mês de outubro. Nossa conversa agora é com José Lucena, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRRJ. José tem doutorado e mestrado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas e graduação em Engenharia Química pela UFRRJ. Atualmente é coordenador dos projetos Horta na Floresta e Horta nas Lajes e do Laboratório Experimental de Tecnologia, Serviços e Inovação, o LETIS. É ainda gestor do Laboratório Multiusuário de Análises, o LabMulti. Eu sou Gabriele Novello e este é o UERJ Entrevista. Muito obrigada, professor, por aceitar o nosso convite. É uma alegria muito grande estar aqui, agradeço aí o convite. Vamos estar aí conversando com vocês, tentando passar aí para esses ouvintes, né, essa experiência muito bacana que aconteceu dentro da Rocinha. Então, para começar, professor, o senhor poderia contar para a gente um pouco sobre o projeto Horta nas Lajes? Por que esse projeto foi criado? Uma excelente pergunta, né? Na verdade, eu tenho uma relação pessoal com a Rocinha, né? Eu fui morador da Rocinha na década de 80 e 90 e depois que eu me formei, fiz a formação na área de alimentos, né? Sempre tive a necessidade, de alguma forma, voltar e contribuir de algum modo, né, com a comunidade onde eu fui criado. Durante a pandemia, a gente começou a ver questões como fome voltando, né, a insegurança alimentar e nutricional voltando para o Brasil e, sobretudo, na própria Rocinha. Havia relatos. Então, a gente procurou uma equipe dentro da universidade e entrou em contato com os moradores da Rocinha para poder ver alguma forma que a universidade poderia, né, a Rural, vocês sabem, né, a universidade com uma vocação muito forte na área de produção e processamento de alimentos, como é que a gente poderia, de alguma forma, estar atuando junto à comunidade. E a partir daí, então, a gente buscou as lideranças e construiu o projeto Horta na Floresta, né, dentro do edital da FAPERJ. E a gente, desde 2021, a gente tem trabalhado lá com o pessoal da Rocinha. Nesse sentido também, como o senhor enxerga essa relação entre o pesquisador e a comunidade? Gabriela, isso é muito importante para mim, isso é muito caro, né? A gente vê que o Brasil, as universidades públicas no Brasil geram muito conhecimento, né? E muitas vezes a gente tem muita dificuldade de transferir esse conhecimento, essa prática, para a sociedade em geral. Muitas vezes é esse distanciamento que a academia tem, ainda mais na área de tecnologia, né? Eu trabalho com a parte de alimentos. Normalmente a gente trabalha com cidades, ou melhor, em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos. E como que um projeto como esse pode acontecer de modo que o conhecimento da universidade, de alguma forma, chegue lá? Eu vejo um grande desafio, né? Não é fácil, porque a nossa formação nem sempre, né, consegue os meios. A gente, dentro das comunidades, nós enfrentamos muitos problemas estruturais muito graves, que dificultam. Então, a vontade e a capacidade das universidades de atuar e transformar a realidade social do país é uma oportunidade muito grande. A dificuldade é exatamente a gente conseguir conciliar esse conhecimento que acontece nas universidades e com as demandas que, de fato, os moradores e aquela população realmente espera. Tá, então eu quero saber um pouquinho mais desse projeto. Quais são as propostas e as ações dele e como ele tem sido implementado lá na Rocinha? O projeto, ele envolve a produção de alimentos em geral, né? A gente sabe que na Rocinha a gente tem a oportunidade, a gente tem uma floresta ao redor da favela. O que nos motivou a fazer o projeto na floresta é exatamente uma forma de mostrar para os moradores que a floresta em pé
é mais valiosa para eles do que você derrubar e fazer uma casa para alugar. Nós estamos numa região de alta especulação imobiliária, né? Então, se eles conseguissem ver a floresta como uma oportunidade de produção de alimentos e também geração de renda, seria favorável, inclusive, para a manutenção da floresta em pé. E, junto a isso, a gente tem dentro da favela, na Rocinha não é diferente, uma quantidade muito grande de mulheres, né, que são as responsáveis pelos lares. E nós sabemos que o problema social que a gente enfrenta é exatamente que essas mulheres têm que sair de casa para poder, no corre de cada dia, né, e deixar as crianças lá naquela situação que a gente conhece bem. E aí a ideia, então, de tanto produzir o alimento na floresta, mas também nas próprias lajes, né? Só que como as lajes são pequenas, a gente tem que pegar desafios de produzir alimentos ou outros produtos que pudessem ter valor agregado, e aí que entra a ideia do processamento dos alimentos na casa das próprias mulheres, com as condições mínimas necessárias para que pudesse gerar tanto a segurança alimentar e nutricional, mas também, por que não, a geração de renda para elas. Então a gente trabalhou desde a produção de mel de abelha, sem ferrão, né, naquele local, como também as punks, as plantas alimentícias não convencionais, e a partir dali, então, a gente também trabalhou com eles a questão de processamento, né, de alimentos. Uma ideia bacana, inovadora, que surgiu dentro da própria comunidade, é a gente trabalhar com a Ora pronobis, né, que é uma planta alimentícia não convencional riquíssima em proteína. Tanto é que ela é chamada de carne dos pobres, né, porque em Minas ela já é muito utilizada. E na produção de um bolo, né, um bolo que pudesse ser diferente, alguma inovação ali que pudesse gerar renda para essas mulheres. E aí as crianças adoram o bolo, até chamam de bolo do Hulk, porque ele é verdinho, né? E tem sido um sucesso. Elas têm produzido esses bolos, têm conseguido vender, e cada vez mais a gente tem visto, né, essas ações acontecendo dentro daquela comunidade. Eu ia te perguntar justamente isso, assim, quais são os efeitos, né, perceptíveis no dia a dia dos moradores. Tem algum relato de algum morador que o senhor gostaria de destacar, de trazer, compartilhar aqui com a gente? Tem uma história muito legal que é a da Marinete. A Marinete começou no projeto meio, né, de forma... Vou ver qual é, né? Vou acompanhando, não sei qual é desse pessoal, não sei como é que vai ser. Será que é política, que negócio todo? E aí a Marinete, então, hoje, ela está à frente do Cozinha de Mãe. O Cozinha de Mãe foi um resultado, na verdade, do projeto, em que a Marinete, que estava percebendo as oportunidades, verificou que se ela pudesse, então, organizar as mulheres, né, numa associação, num grupo, num coletivo, elas poderiam, então, ganhar escala. E hoje o Cozinha de Mãe tem conseguido mudar a vida de 12 mulheres, né, que se juntaram a partir das ações do projeto e que hoje estão fazendo bufês aí pela zona sul do Rio de Janeiro, estão vendendo os bolinhos do Hulk pela favela em geral e também estão produzindo, né, na própria casa os alimentos do dia a dia, né. Eu acho muito bacana. Essa ideia do Cozinha de Mãe foi uma iniciativa que a gente tem muito orgulho de lembrar que a gente participou disso. Uma outra pessoa que eu também tenho que destacar é o Flávio. O Flávio foi, de fato, o contato inicial na favela, né? Ele já tinha lá um projeto chamado Horta na Favela, em que ele trabalhava com as crianças do CIEP, e a partir das ações que a gente desenvolveu com ele, hoje ele tem estabelecido muito mais parcerias, né, ampliadas as ações do projeto, né, para além de um projeto de educação ambiental, mas também com essas ideias de mostrar para próprias crianças, né, como que você pode plantar uma semente, a semente, a partir do momento que você vai manejando aquele produto, né, ela consegue no final ter um resultado. Isso é importante para as crianças dentro do processo educacional. E aí o Flávio tem conseguido algumas outras parcerias, né, tem avançado bastante nessas ações, não apenas de educação ambiental, mas também para a educação para o trabalho, né, para a questão de produção, para que a molecada já consiga enxergar que o trabalho deles, né, a dedicação, isso leva a resultados. Isso é muito bacana também, a gente tem verificado isso lá. E professor, tem algum critério para a seleção, né, para a escolha desses locais para a implementação do projeto? Ou todos os ambientes eles são possibilidades viáveis? Esse tipo de projeto, ele de fato, ele tem uma replicabilidade muito grande, né? Eles podem ser, de fato, obviamente a gente tem que respeitar as particularidades de cada local, né? Então essa questão de você conseguir conversar, dialogar com todos os atores que estão lá dentro da comunidade é um desafio grande, né? E isso tem que ser verificado na hora de escolher outras comunidades. Mas com certeza a gente já pensou e já conversou
com outras lideranças de outros locais, para tentar fazer isso ali perto da rural, ali na região da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Que é um local que tem mais áreas, que tem áreas degradadas, que podem ser colocados. No caso desse da Rocinha especial, também é importante ressaltar a importância da FAPERJ. A FAPERJ, em 2021, lançou um edital inédito, né, que foi o edital Favela Inteligente, que era focado em problemas e inovações sociais dentro da Rocinha, né? Eu acredito que o sucesso desse edital certamente vai fazer com que a própria fundação ou outras empresas, né, percebam que existem, né, muitas oportunidades em outras comunidades. Esse projeto, portanto, ele pode ser sim replicado em outros locais, mas repito, né? Não é simplesmente chegar lá e fazer como se fosse uma caixinha e replicar lá, mas a gente precisa somente tomar cuidado com essas nuances, diferenças. Fazer produção numa laje é muito diferente de fazer produção dentro de um campo, de uma área maior, né? Então, tomando esses cuidados e também a questão do incentivo financeiro, né? Porque tem um custo muito alto. Acredito que sim, acredito que a gente consiga fazer com que outros locais possam ter ações semelhantes. E já existem ações parecidas por aí, pelo Rio afora, né? E além do campus ali da Rural, tem o interesse de expandir esse projeto para outras comunidades? A gente entende que a extensão universitária é um papel importantíssimo da universidade, dentro daquele tripé tão falado, e a gente procura sim, a gente trabalha com Mangaratiba, né? Mangaratiba também tem uma produção de banana muito relevante, inclusive o nome da cidade, não sei se você sabe, não sei se cabe aqui falar isso, mas o nome da cidade está relacionado ao mangará. O mangará é aquela florescência, é o coração da banana, né? Então, até o nome do município está relacionado à produção de banana. E hoje a produção de banana no Rio de Janeiro, em geral, naquela região não é diferente, ela é muito extrativista, né? E como professor da universidade rural, a gente entende que os manejos, né, podem agregar valor àquela produção, melhorar a qualidade, porque hoje o Rio de Janeiro consome banana que é produzida em São Paulo. E por que não a banana produzida no próprio estado do Rio de Janeiro? Então a gente tem um projeto, inclusive foi apoiado pela Vale do Rio Doce, né, que a gente trabalha lá com os produtores. Nós fizemos uma agroindústria lá em Mangaratiba, né, em que a gente trabalha não apenas a produção, mas também o processamento para agregar valor. Não dá para ficar vendendo só banana in natura. Nós sabemos as dificuldades que esses produtores enfrentam, os atravessadores, a dificuldade logística que existem ali é morro, então são produtores dentro de área de proteção ambiental, tem toda essa complicador, né? E se a gente conseguir, então, agregar valor no processamento desses alimentos, a gente consegue melhorar as condições de vida desse pessoal. É muito interessante. E falando desses impactos, né? O senhor falou bastante do impacto econômico, né? Para essas populações. E gostaria de destacar algo mais relacionado ao impacto na preservação ambiental e na segurança alimentar? Ah, sim. Quando eu era criança, a gente tinha fome no Brasil, né? A gente via pessoas com dificuldade de acesso à segurança alimentar, né? Só que hoje, esse já não é mais um grande problema, né? O nosso maior problema, pelo que a gente tem verificado, os estudos apontam isso, é a segurança nutricional, né? As pessoas têm acesso ao alimento, mas alimento de baixa qualidade nutricional. E aí, quando você consegue ver uma criança comendo num bolo, né, que normalmente é ligado exatamente a esse problema, né, de baixa qualidade nutricional, cheio de proteína, né, que tem compostos antioxidantes, naturalmente presente na folha da Ora Pronobis, entre outros produtos, isso é um resultado muito importante, né? Porque eles conseguiram ver que pode comer comidas gostosas, mas comidas saudáveis. Isso pra gente tem um dos principais resultados, na verdade, né? Que a molecada já vai para a escola e quando ver uma fruta, algum alimento, né, que não é tão comum como milho, né, como aquilo, batata, eles já não vão ter mais, vão mais torcer o nariz, né? Assim como eles conseguiram comer uma planta que, na verdade, é um mato, né, e viu que é gostoso e que é nutricional. Isso pra gente é um importante resultado que a gente gostaria de destacar, né? E a gente pode fazer produtos processados de alta qualidade nutricional. Não precisa ser ruim, né? Não precisa ser ultraprocessado. A gente pode ter produtos processados com qualidade e com segurança do alimento e também a segurança nutricional e alimentar. Preservação ambiental foi como eu te falei, né? Quando eu era criança, eu morava do lado da floresta, na Rocinha. E foi isso que me motivou também, né? Muitas vezes eu ia na floresta comer, né? Então, pegava jaca, comia tamarindo, e quando eu volto na Rocinha, não tinha mais isso. A área que eu fazia essa coleta de alimentos, hoje em dia virou
moradia. Então, assim, a gente avança mais de 500 metros, 1 quilômetro da região de mata que eu vivi quando era criança, 30 anos atrás, 40 anos, hoje já avançou quase 1 quilômetro em direção à floresta. E a gente vê que os moradores conseguiram enxergar que se a gente mantiver a floresta em pé, né, produzindo, né, porque não pode botar lá pupunha, pode botar lá jussara, entre outros produtos gostosos que são da Mata Atlântica, e que isso pode gerar retorno financeiro para eles. Isso, para mim, é muito importante. Por mais que a sua pergunta tenha sido em relação à questão ambiental, não tem como a gente dissociar a questão ambiental para esses moradores da questão econômica. E a gente verificou isso, né? O pessoal começou a olhar para a floresta com outros olhos a partir das nossas ações lá. E, professor, qual é o papel da universidade como instituição de ensino, pesquisa e extensão para o sucesso desse projeto? É total, né? É total. A universidade pública é um patrimônio, né, do nosso Brasil, né? Acho que 90% das pesquisas que são feitas no Brasil hoje são feitas na universidade. Isso é a forma que o Brasil lida com isso. Então, a gente não pode deixar de se furtar dessa responsabilidade de fazer com que essa pesquisa, essa tecnologia chegue à sociedade, né? Então, a Universidade Rural, ela tem dado um apoio total. Durante as ações desses projetos todos, muitas vezes a gente esbarra na questão, né, de levar as pessoas, da logística das pessoas, tanto dos pesquisadores até as comunidades, como também das comunidades até a universidade. No caso da Rocinha Especial, a gente levou os moradores, né, até a Rural para poder conhecerem o nosso sistema de produção integrado, a nossa fazendinha. Está feito aqui o convite para vocês também. É o maior sistema de produção de alimentos orgânicos e agroecológicos da América Latina. Está aqui pertinho, 70 quilômetros do Rio de Janeiro. Enfim, nós levamos lá, a universidade sempre nos apoiou. E assim, a gente acredita muito nisso, né? Que a universidade, ela não é simplesmente um aparelho que vai titular as pessoas, né? Ela vai formar material humano para desenvolver a sua profissão, mas também atenta, né, às oportunidades que a relação com a sociedade geral, ela pode propiciar. Obrigada pelo convite, porque já quero conhecer. E muito obrigada, professor, pela entrevista, por aceitar o nosso convite para estar aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez aí, é uma alegria muito grande. A gente podia ficar aqui a tarde inteira conversando. Poderia mesmo. O assunto é fantástico, assim, fico feliz. Espero que a juventude realmente, que esteja nas universidades nos ouvindo, né, possa perceber, né, o que ele pode fazer dentro do seu curso, das suas disciplinas, alguma coisa que de alguma forma possa ser construída junto com a comunidade, né, e impactar, né? Eu acho que isso que é a palavra-chave do momento, como que a gente pode impactar o nosso entorno. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos sobre iniciativas sustentáveis para a promoção de uma alimentação mais segura e saudável para a população, incentivando a integração entre o conhecimento científico e a sociedade. José Lucena participará do evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para o desenvolvimento fluminense, compondo a mesa sobre economia, meio ambiente e sociedade, no dia 23 de outubro, segundo dia do evento, que será realizado no Auditório 11, localizado no Bloco F do primeiro andar do campus UERJ Maracanã. Acompanhe a Rádio UERJ em www.cte.uerj.br/Rádio UERJ e siga-nos no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.